Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, após a passagem de Jesus Cristo aqui entre nós, em torno de 600 anos após, muitas pessoas de várias religiões já ouviram falar em muçulmanos e Islã. Até alguns membros dessa religião, porque é uma religião, a praticam, mas não sabem de nada dessa crença. Quando surgiu, quem implantou e até o que ela prega. Para entendermos melhor sobre o assunto, é necessário conhecermos o significado dos nomes Islã e muçulmano. Meus irmãos, Islã é o nome da religião que queremos falar, enquanto que muçulmanos é o nome dado ao praticante dessa religião. Nos tempos de Jesus, e o próprio Jesus e os seus apóstolos evangelizavam a muitos grupos, sejam judeus, samaritanos, governantes romanos, mágicos, filósofos e até a adoradores de ídolos, além de seguidores de Zeus, que é um deus pagão da mitologia grega. Na verdade, o Islã apareceu em torno de um pouco mais de 600 anos depois de Cristo. Quando lemos a Bíblia, em todo o seu conteúdo, não tem nenhuma referência ao Islã ou da pessoa Mohamed, que doravante vamos tratá-lo de apenas Maomé. Na realidade, Maomé foi o seu criador e nunca foram mencionados, apesar de que Jesus avisou sobre os falsos profetas, como está em Mateus capítulo 7, versículos 15 e 16, e também em Mateus capítulo 24, versículos 24 e 25. Os muçulmanos consideram a Bíblia como um livro sagrado, mas acreditam que o Alcorão, que é a Bíblia deles, eles acreditam que este livro, o Alcorão, é que tem as palavras ditas pelo próprio Deus e não por intermédio de profetas. Na crença dos muçulmanos, que Maomé era um descendente de Ismael. Isso faz com que eles acreditem que a origem do Islã está no livro de Gênesis e conta que a história do filho de Abraão, que Abraão ia sacrificar, não era Isaac, era Ismael. Uma curiosidade: quando uma pessoa se converte ao Islã, tem o seu nome mudado e acrescido do sobrenome de Maomé, o nome do profeta maior, que eles acreditam que Maomé foi o único profeta que recebeu as mensagens dadas por Alá. Na realidade, Alá eles consideram o mesmo Deus dos cristãos, mas não tem esse nome de Deus, e simplesmente Alá. Por isso que os muçulmanos rejeitam a mensagem do Evangelho e tratam com desdém a vida, paixão e morte de Jesus Cristo, como é contada na Bíblia. Para eles, Jesus foi apenas mais um profeta, como aqueles que estão na Bíblia, tais como Abraão, Isaías, Ezequiel, Jeremias e tantos outros. Para os muçulmanos, as duas religiões entre o Islã e o cristianismo são muito semelhantes. Acreditam no mesmo Deus que eles chamam de Alá, que as duas crenças têm origem abraâmica. Mas quem foi Maomé? Maomé, que segundo a crença do Islã, foi um profeta que surgiu em torno de 610 depois de Cristo. Maomé viveu de 570 a 632 depois de Cristo. Ele nasceu em Meca, em uma família de classe média, em uma poderosa tribo de pastores nômades e comerciantes de sucesso. Seu pai morreu antes dele nascer e sua mãe morreu quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Ele foi criado por uma família adotada até a idade adulta. Maomé trabalhou como comerciante por vários anos nas rotas comerciais entre a Arábia, Síria e Iêmen. Quando trabalhava nas rotas comerciais, conheceu uma viúva rica chamada Khadija, que o contratou para proteger suas caravanas. Embora Khadija fosse 15 anos mais velha que ele, eles se casariam em 595 depois de Cristo.
Quando tinha 40 anos, ele começou a ouvir vozes e ter visões de anjos divinos. Em seus rituais, para entender melhor essas visões, ele ia ao Monte Hira e ali ficava horas e horas meditando. Em uma dessas viagens, no ano de 610, ele relatou que o arcanjo Gabriel apareceu para ele e disse-lhe que havia apenas um Deus, denominado de Alá, e ele o escolheu como o único profeta que ouvia a voz de Alá. Maomé acreditava que ele era o último e maior de uma série de profetas, juntamente com Abraão, Moisés e Jesus. Os muçulmanos, por acreditarem em um só Deus, assim como os cristãos, eles são classificados como uma religião monoteísta, diferente de outras religiões que ainda acreditam em mais de um Deus. São classificados como politeísta, que adotam deuses tais como Sol, Lua, Estrela, o Vento, Bezerro, Vaca e etc. Conforme suas revelações, Maomé começou a pregar sua mensagem e logo ganhou muitos seguidores. No entanto, sua crença em apenas um Deus perturbou as pessoas que adoravam muitos deuses. Eles estavam com medo de que os ensinamentos de Maomé perturbassem os deuses pagãos que os protegiam. Em 622, Maomé, juntamente com sua família e seguidores, foi perseguido por suas crenças e teve que fugir de Meca. De Meca foi para Medina. Ele foi recebido na cidade de Medina e foram capazes de praticar livremente a sua religião. Em Medina, a primeira mesquita foi construída e Maomé e seus seguidores oravam voltados para o leste em direção a Meca. Aqui tem uma curiosidade. Apesar dos muçulmanos estarem em Medina e tinham construído sua primeira mesquita naquela cidade, que é o local de suas orações, sempre que iam orar, o faziam voltado para Meca, onde tudo começou, o Monte das Orações e Meditações e recebimento das suas mensagens. E até hoje eles o fazem dessa forma, com sua frente voltada para Meca, e seja onde que eles estejam. Para eles, orar que não seja voltado para Meca é um sacrilégio e motivo de condenação eterna. Durante esse tempo, os pagãos em Meca tentaram ir para a guerra com os muçulmanos em Medina. Depois de várias batalhas, os muçulmanos derrotaram os pagãos. E em 629, Maomé retornou a Meca com 1.500 convertidos e assumiu o controle da cidade. Nos 2 anos seguintes, a maior parte dos habitantes da Península Arábica converteu-se ao Islã. Maomé morreu em 632 como líder do Islã e governante do sul da Arábia. Logo após a morte do profeta Maomé, houve expedições militares do Islã, chamada de Futuhá, ou literalmente aberturas, que hoje é o Egito e outras partes do norte da África. Em outras partes do mundo, o Islã se espalhou pelo comércio. O Islã é uma das principais religiões monoteístas do mundo, ou seja, que tem apenas uma divindade. O Islã vem da palavra Itaslama, que significa paz e redenção. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.